Olá, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre a distinção entre as verdades de razão e verdades de experiência e a necessidade de Deus no pensamento de Leibniz. O filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz procurou desenvolver um pensamento que fosse a perfeita expressão da unidade do mundo, constituído de uma pluralidade de seres individuais. Esta conciliação entre multiplicidade e unidade foi um tema constante de sua reflexão filosófica, expresso na noção de mundo como um sistema unitário integrado de partes individuais, expresso por ele pelo conceito de mônada. Leibniz recebera a influência de Descartes, ao defender que a razão, por si só, oferecia os bons princípios que assegurariam a certeza do conhecimento. Afastava-se de Descartes, no entanto, no que se refere à noção de mundo, incluindo aí a natureza e o corpo humano como uma máquina. Para se afastar do mecanicismo dominante, ele se aproximou da noção de causa final de Aristóteles, afirmando que as mônadas, como os verdadeiros átomos da natureza, se caracterizam por um esforço de realização segundo leis internas que lhes são próprias. Em outras palavras, em todas as coisas que há no mundo, existe um movimento de realização que segue o impulso interno para aquilo que é o seu fim. Por isso, as mônadas serem chamadas de enteléquias, palavra que em sua formação possui os termos en, dentro, e telos, fim. Diferente da concepção mecanicista de mundo, Leibniz desenvolveu uma concepção vitalista, afirmando que no mundo e em tudo que há nele há um esforço de realização dos entes individuais que são, cada um, a própria expressão do universal no particular. Conhecer o mundo é, pois, conhecer as razões de o mundo ser como é. Em sua epistemologia, Leibniz distinguiu dois tipos de verdade: aquelas que são aferidas exclusivamente e unicamente pela razão, e aquelas que brotam da experiência, pela observação minuciosa e metódica da ciência. As verdades da razão são aquelas cuja validade são sustentadas exclusivamente pela análise minuciosa da razão e que seriam as mesmas, ainda que as condições existenciais sobre as quais elas são pensadas fossem completamente diferentes. Estas são verdades necessárias, ou seja, mesmo que o mundo fosse completamente diferente do que é, elas continuariam como sendo verdadeiras. Entre as verdades de razão estão as certezas da matemática e as da física pura, por exemplo. O intelecto pode conceber outros mundos possíveis do ponto de vista existencial, mas seja qual for o mundo concebido, a noção de 2 juntada à noção de 2 seria sempre necessariamente igual à noção de 4. Em qualquer mundo possível, a força de um corpo é sempre igual ao produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Essas proposições são tidas como verdades de razão por serem necessárias, ou seja, são assim e não podem ser de outro modo, e seria assim em qualquer mundo possível concebido pelo intelecto. No tocante à experiência, no entanto, o que é concebido não possui um caráter de necessidade. Quer dizer, as coisas percebidas pela experiência são desta forma, mas não há nenhuma contradição em pensar que seriam diferentes. Os peixes respiram debaixo d'água, uma verdade de experiência. Mas a mente não concebe contradição em pensar na possibilidade de um mundo onde os peixes voassem no ar. Como há contradição em pensar que, no mundo em que peixes voam, 2 mais 2 não fosse igual a 4. No entanto, se os peixes respiram debaixo d'água e não vivem voando pelo ar, há uma razão para isso. As coisas são assim, mas poderiam ser diferentes. E se não são diferentes, há uma razão para que elas sejam assim e não de uma outra forma. Leibniz definiu, pois, as verdades da experiência de contingentes. São assim, mas poderiam ser de outra forma. Conhecer algo é, pois,
submetê-lo ao princípio de razão suficiente, ou seja, descobrir a razão sobre a qual se possa dizer: é suficiente para os peixes que eles respirem debaixo d'água terem esse tipo de organismo. Todas as verdades da experiência são contingentes, mas possuem uma razão para serem como são e não de uma outra forma. Ora, se algo é contingente, então é porque existe um princípio necessário que é condição de toda contingência. Se digo que A, por exemplo, é assim por causa de B, mas B não é necessário, B também precisaria de uma razão para ser tal e não de outra forma. Por seu turno, se digo que B é assim por causa de C e C também não é necessário, é preciso uma razão para que C seja assim e não de outro modo. A série de seres contingentes remonta, portanto, a um ser necessário. Leibniz definiu este ser necessário como sendo Deus, aquele sem o qual nenhuma contingência seria possível. Se Deus é o ser necessário, nele reside também a origem de toda verdade de razão, leia-se verdade necessária, concebida pelo intelecto. O intelecto divino, por seu turno, é infinitamente maior que o intelecto humano. E se o intelecto humano pode conceber mundos possíveis em que as verdades de experiência, por serem contingentes, poderiam ser concebidas de outra forma, há no intelecto divino uma infinidade de mundos possíveis. E em Deus não se pode conceber que, como no ser humano, entendimento e vontade estejam em desacordo. Bom, no ser humano, o que ele entende nem sempre corresponde ao que ele quer. Às vezes o ser humano quer que uma coisa seja de tal e tal forma, mas ela não será só porque ele a quer assim, pois existe uma razão para ela ser assim e não depende de sua vontade. Em Deus, no entanto, não se pode pensar que, querendo algo, não a conceba como tal, ou, concebendo algo como tal, não queira que seja assim. Se no intelecto divino reside uma infinidade de mundos possíveis, ele pode conceber um mundo com a máxima diversidade, a máxima pluralidade e a máxima perfeição. E não se pode pensar que Deus, concebendo um tal mundo, não o quisesse existente de fato. Portanto, seguindo o raciocínio de Leibniz, o ser humano vive no melhor dos mundos possíveis, ou seja, aquele que combina a máxima diversidade com a máxima perfeição. E não há uma razão, e há uma razão para que o mundo seja assim e não de outra forma. Não sendo o mundo simplesmente uma máquina, mas uma coisa viva, existe assim para a realização de um fim que lhe é próprio. Eis o propósito do conhecimento: conhecer as razões de as coisas serem como são, para compreender também sua finalidade no mundo. No ser humano, isso garante não somente um princípio teórico, conhecer as razões das coisas, mas também um princípio prático, cumprir a máxima perfeição, o fim a que se destinam todas as ações humanas, a felicidade, alcançada em Leibniz pelo conhecimento máximo e mais perfeito do próprio Deus.